Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 1. Nós estamos dando sequência à nossa série de exposições na Epístola aos Coríntios. Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também não tem o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé que não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura eu falo isso como a homem, ou porventura não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi enquanto ele pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certamente que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado ao próprio templo, do templo se alimenta? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Até aí nós vamos orar, pedindo iluminação. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu e Te suplicamos que o Senhor nos ilumine, ó Deus, ilumine o nosso entendimento de maneira que nós possamos compreender a Sua palavra. Por favor, Senhor, prepara o nosso coração para receber essa palavra, que essa palavra possa penetrar nos nossos corações e dar frutos, Senhor, que nós possamos ter muitos frutos através dessa palavra, que o nosso coração possa ser transformado, que nós possamos ver as grandezas do nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto a mim, Senhor, como pregador, eu te suplico, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me use essa noite para pregar, não pelos meus méritos, virtudes ou obra, porque eu sei que eu não tenho nenhuma dessas coisas, mas pela sua graça, pela sua soberana graça, Senhor, porque a Bíblia nos dá testemunho que foi assim que o Senhor sucedeu com todos os apóstolos. É nessa esperança que eu venho a Ti, Senhor, confiando que o Senhor me usará mais uma vez nessa noite, através do Seu Espírito, para que eu possa anunciar a Sua palavra. Senhor, por favor, eu te suplico que eu apenas abra a minha boca, ó Deus, e que o Senhor fala para que o seu povo saiba que Tu és Deus e que não há outro além de Ti. No nome do nosso Senhor Jesus que eu te peço. Amém. Nós estamos dando continuidade, como eu já disse, à nossa série de estudos na Epístola aos Coríntios, e hoje nós daremos sequência, a essa série que nós estamos trazendo desde lá de trás. Paulo, ele escreve essa epístola, como nós já vemos, com o intuito de resolver alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corintos e responder algumas questões que os coríntios tinham. E nós vimos, de acordo com esse estudo que nós estamos tendo, nós vimos vários temas que Paulo tratou no decorrer dessa epístola, como por exemplo, Paulo trata de divisões, nós vemos nos capítulos primeiros, Paulo trata de divisões, Paulo trata de imoralidade, Paulo trata de prostituição, Paulo trata de litígio, Paulo trata de muitos assuntos, muitos temas que nós já vimos no decorrer dessa epístola, e nós estamos agora nos capítulos 8 e 9, onde que Paulo está tratando da liberdade cristã. Nós vimos no capítulo 8 que Paulo trata acerca da liberdade cristã, no que se refere às coisas, à comida, às coisas sacrificadas a ídolos. Então, no capítulo 8, Paulo trata das coisas sacrificadas a ídolos, e como que nós, cristãos que estamos liberdades, podemos usar a nossa liberdade em meio a essas coisas. No capítulo 9, como nós começamos aqui, nós
achamos que Paulo ele vai mudar de assunto, porque ele começa a tratar, ao que nos parece, a princípio, de um novo assunto, né? Ele começa a tratar de algo que parece ser a sua defesa, ao direito do apostolado, alguma coisa assim. Nós pensamos, será que Paulo mudou de assunto no capítulo 9? Mas no capítulo 9, Paulo não está mudando de assunto. Paulo, no capítulo 9, ele vai demonstrar pela sua própria vida que ele mesmo abria mão da sua liberdade, como ele ensina no capítulo 8. Então o capítulo 9 é uma demonstração da própria vida do apóstolo, do que ele havia ensinado no capítulo 8. No capítulo 8 ele ensina que por amor ao próximo, nós devemos abrir mão da nossa liberdade para não vir causar escândalo ou tropeço ao irmão. E aqui no capítulo 9, Paulo vai falar pela sua própria experiência, pela sua própria vida, ele vai demonstrar que ele abria mão da sua liberdade, da liberdade, dos direitos que ele tinha como apóstolo, por causa, ele abria mão dos direitos dos apóstolos por amor ao Evangelho. Nós vemos justamente isso, que ele abre mão de todos os direitos que ele tinha de ser sustentado pela igreja, de receber a paga da igreja, de receber salário da igreja, de receber sustento da igreja. Ele abre mão de todos esses direitos que ele tinha como apóstolo para não causar qualquer obstáculo ao Evangelho, como ele diz aí no verso 12. Então nós vemos aqui que Paulo no capítulo 9 ele é o exemplo. No capítulo 2 ele ensina e no capítulo 9 ele dá o exemplo. E nós aprendemos que vida cristã é isso, não basta apenas ensinar, nós precisamos dar o exemplo. Não adianta nada nós pregarmos e não viver aquilo que nós pregamos, nós precisamos ser exemplo. A Bíblia fala que o falso profeta é aquele que ensina e não vive. É aquele que prega e não vive, é aquele que não tem frutos, é aquele que tem frutos maus, que a sua vida não condiz com aquilo que ele prega. Ou então o falso profeta é aquilo que prega algo que não condiz com a verdade total, né? Há uma verdade total nas Escrituras, uma verdade plena, e o falso profeta ele passa por cima dessa verdade. Ele ensina algo que parece ser a verdade e que passa muitas vezes desapercebido por quem não tem conhecimento da verdade. Mas para aqueles que têm conhecimento da verdade, é impossível que um falso profeta passe desapercebido. Quem é que não tem conhecimento da verdade? Aquelas pessoas que dizem, né, estando falando de Deus, tá bom. Para quem tem conhecimento da verdade, tanto falando de Deus, tá bom? É claro que não, né? Nós sabemos que para quem tem conhecimento da verdade, não basta apenas falar de Deus, tem que falar o que é realmente de Deus. Mas quem não tem conhecimento diz, estando falando de Deus, tá bom, porque aceita qualquer coisa. Então o capítulo 9 ele é uma demonstração dessa, o capítulo 9 como um todo é uma demonstração dessa, é uma demonstração de vida do que Paulo ensinou no capítulo 8. No capítulo 9, Paulo ele trata de dois assuntos, né? Paulo ele no capítulo 9, no início do capítulo 9, do verso 1 ao verso 14, que é o que nós vamos estudar hoje, Paulo ele defende os direitos de que o ministro tem direito de ser sustentado pela igreja. O que Paulo trata no capítulo 9, do verso 1 ao 14, é que o ministro ele tem o direito de ser sustentado pela igreja. Ele vai aqui apresentar 5 argumentos que provam que o ministro, que o apóstolo, que o pastor, ele tem o direito de ser sustentado pela igreja. E na segunda metade do capítulo 9, que é do verso 15 até o verso 27, Paulo, ele defende também, né, o direito de que o ministro pode recusar esse direito. O direito de poder recusar um direito, é o que ele defende. Ele diz que ele tem o direito de receber sustento da igreja, de ser sustentado pela igreja, mas ele também tem o direito de recusar ser sustentado pela igreja para não causar qualquer empecilho ou embaraço à pregação do evangelho. Então ele diz aqui que ele abre mão desses direitos e mais direitos, são muitos direitos, né, por causa do amor ao evangelho. Assim como ele pede, né, no capítulo 8, que aqueles irmãos que têm liberdade, que têm conhecimento da verdade, que sabem qual é a verdade, que eles, para não causar tropeço ao irmão, eles venham a abrir mão dessa liberdade. Então hoje nós veremos aí o direito que o ministro tem de ser sustentado pela igreja, do verso 1 ao verso 14. E nós veremos aí os 5 argumentos que Paulo usa para provar, para demonstrar à igreja que
o ministro tem esse direito. E o primeiro argumento que Paulo usa é o argumento do seu apostolado. Ele, como apóstolo, ele tinha direitos sobre a igreja, direitos constituídos pelo próprio Cristo. E nós vemos aí do verso 1 ao verso 6. Vamos fazer a leitura. Ele diz: não sou porventura livre? Ele começa fazendo algumas perguntas retóricas. Não sou porventura livre? Ele realmente era. Não sou apóstolo? Fazendo as perguntas para os coríntios. Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Ele diz, verso 2, se não sou apóstolo para outro, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aqui nós aprendemos algo interessante. Nós vemos aqui que a igreja de Coríntios estava colocando em dúvida o apostolado de Paulo. Eles estavam colocando em dúvida que Paulo era apóstolo verdadeiro. Alguns diziam que Paulo era um impostor. Alguns irmãos ali, alguns pregadores, alguns falsos mestres chegavam na igreja de Coríntios e ensinavam que Paulo era impostor. Aí Paulo, na sua defesa, ele vai dizer: se eu não sou apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês é o selo do meu apostolado. Vocês são a prova de que eu sou apóstolo. Ele diz, porque vocês sois frutos do meu trabalho no Senhor. Ou seja, pela graça que Deus me concedeu de pregar o evangelho, vocês se converteram, vocês são frutos do meu trabalho no Senhor. Então, se eu não sou para outras pessoas, eu sou certamente para vós. E diz o verso 2, se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então Paulo diz para aqueles que estavam colocando em dúvida que ele era apóstolo verdadeiro: se eu não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vós, porque vocês sois o fruto do meu apostolado. Para ser apóstolo precisava de duas coisas. Para ser um apóstolo, a gente precisava de duas coisas. E nós sabendo disso, é muito importante, porque nós vemos que há muitos apóstolos aí que na verdade não são apóstolos, né? Nós vemos que há muitos que se dizem ser apóstolos, mas na verdade não são apóstolos. Para ser apóstolos precisava de duas coisas. Qual que era a primeira? A primeira coisa para ser um apóstolo, a pessoa precisava ver Cristo, ter visto Cristo. Para ser apóstolo, a pessoa precisava ter visto Cristo. E nós vemos que todos aqueles apóstolos andaram com Jesus, e Jesus apareceu para Paulo, como o próprio Paulo diz, como nascido fora do tempo. Em último lugar, apareceu para mim como nascido fora do tempo. Então, Paulo, ele tinha visto Jesus, então ele tinha essa credencial para ser apóstolo. E a segunda credencial que precisava para ser um apóstolo era fazer inúmeros sinais e prodígios. Então o apóstolo, ele precisava ter visto Cristo e ele precisava fazer sinais e prodígios. E nós vemos que essas duas credenciais Paulo tinha. Paulo, ele tanto viu Cristo quanto ele fazia sinais e prodígios. Ele fazia sinais e prodígios. Então essas duas credenciais Paulo tinha de ter visto Cristo. Eles eram testemunhas de Cristo, testemunhas da ressurreição de Cristo, e eles faziam inúmeros sinais e prodígios. E ele continua aí no verso 3. No verso 2 ele diz que ainda que ele não fosse apóstolo, ainda que muitas pessoas não considerassem como sendo apóstolo, a igreja de Coríntios deveriam considerar ele como sendo apóstolo, porque a igreja era fruto do trabalho dele no Senhor. Ele vai dizer: eu vos gerei em Cristo. Nós vemos lá atrás, Paulo diz: eu vos gerei em Cristo pela pregação, eu vos gerei em Cristo. Vocês são como filhos amados, porque eu vos gerei. Então a igreja de Coríntios, ela era o fruto do trabalho de Paulo no Senhor. Então, se ele não fosse para os outros, para a igreja ele seria. Aí ele diz: a minha defesa, no verso 3, ele vai falar da sua defesa. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Paulo vai se defender agora. Não temos nós direito de comer ou beber? Isso aí é uma pergunta retórica que não precisa de resposta. É claro que tinha, né? Eles tinham o direito de comer e beber. Ele fala: eu abro mão desse direito por amor aos fracos, né? Por amor aos fracos, eu abro mão do direito de comer carne de porco. Por exemplo, Paulo não comia carne de porco para não causar escândalo, né? Eu abro mão do meu direito de comer e beber por causa dos outros, mas eu tenho o direito de comer e beber. Aí ele vai continuar: também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Pedro. Paulo aqui ele vai tratar de dois direitos que o ministro tem, que é de casar e
de deixar de trabalhar para servir, que está no verso 6. Ó, somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Então Paulo trata de dois direitos fundamentais, né, principais que os ministros, que os apóstolos tinham, que era o direito de casar, como ele diz aí no verso 5, ó, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, né, ou seja, uma esposa. Aí ele vai citar algumas pessoas que tinham esposa que era apóstolo. Ele diz, como fazem os demais apóstolos, porque havia outros apóstolos que tinham uma mulher que era casada. Ele diz, os irmãos do Senhor, que também eram apóstolos, né? Nós sabemos que a Bíblia trata de dois irmãos de Jesus, que é Tiago e Judas. A Bíblia fala do Tiago e de Judas, que era irmão do Senhor. Eles também tinham mulher, eram casados, e também Pedro. Né? Pedro também tinha uma esposa, e eles faziam acompanhar dessas esposas. E Paulo fala assim, só eu e Barnabé que não temos direito de casar? É claro que eles tinham esse direito. E ele fala o próximo direito, o próximo direito que ele tinha, que era de deixar de trabalhar por amor para servir ao Evangelho. Ele diz aí, ó, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Mais uma pergunta retórica, é claro que não, né? Se muitos viviam à custa da igreja porque trabalhavam em período integral na igreja pregando o Evangelho, Paulo também tinha esse direito. Então aqui ele está argumentando para demonstrar para a igreja que ele tinha esses direitos, né? Que ele tinha o direito de ser sustentado pela igreja. E o segundo argumento que Paulo usa nessa sequência de argumentos, ele usa a sua própria experiência para demonstrar para a igreja que a igreja tinha o dever de tratar, de sustentá-lo, de sustentar os ministros. Ele diz aí no verso 7, ó, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem fala assim, eu vou para a guerra, mas eu vou pagar tudo, eu vou pagar a armadura, eu vou pagar espada, eu vou pagar fuzil, eu vou pagar a metralhadora, eu vou pagar tudo, eu vou para a guerra, mas às minhas próprias custas. Ninguém faz isso, né? Sempre quando alguém vai para a guerra, ele é enviado, alguém banca a pessoa lá na guerra. Aí ele vai usar três metáforas. Primeira metáfora, a metáfora da guerra. Nenhum soldado vai para a guerra às suas próprias custas. Isso é certo. Segunda metáfora, ele diz, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, ou seja, quem planta uma roça de feijão e quando o feijão dá, ele não tem direito a comer nenhum grão do feijão, né? Nenhuma base, não pode fazer nenhuma farofinha do feijão. Ninguém faz isso. Todo mundo que planta o feijão, planta esperando colher o fruto para poder comer ou vender ou fazer qualquer coisa. Então é mais uma metáfora que ele usa. Ele diz, a terceira metáfora, quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho, ou seja, quem cuida da manada do rebanho, quem tem umas vacas lá e cuida das vacas, né, e não se alimenta do leite da vaca. É a mesma coisa, você tem uma vaca que dá 10 litros de leite e não poder se alimentar do leite da vaca. Paulo está falando, da mesma maneira a igreja não querer sustentar, da mesma maneira nós trabalharmos para a igreja não sustentar o apóstolo, a igreja não sustentar o ministro, a igreja não sustentar o pastor. Esse é o argumento que Paulo usa em sua defesa para dizer que ele tinha direito de ser tratado, de ser mantido pela igreja. Da mesma maneira que um soldado não vai para a guerra às suas próprias custas, da mesma maneira que o lavrador não trabalha, para não receber dos frutos e que o pastor não cuida do rebanho em vão, sem alimentar do leite, também o que prega a palavra deve viver da palavra. O apóstolo deveria viver da igreja e o pastor deveria viver da igreja. Então esse é o argumento que Paulo usa. E aqui Paulo ele se refere ao cristão como sendo um soldado, né? Ele usa essas metáforas como sendo um soldado, como sendo um agricultor e como sendo um pastor. E ele se refere à igreja como sendo um exército, se refere à igreja como sendo um campo e se refere à igreja como sendo um rebanho. E é justamente as figuras que nós vemos que são mais usadas na Bíblia para se referir à igreja. A igreja é um exército, é o exército de Cristo. A igreja deve lutar sempre contra os principados e potestades, contra o diabo, contra as tentações, contra as provações. A igreja é um campo onde ela deve produzir frutos, né? Onde ela deve trabalhar, onde as pessoas devem vir e encontrar buscar alimento espiritual. E a igreja é o rebanho do Senhor, são as ovelhas do Senhor. Nós vemos Jesus quando ele aparece, na última vez que ele aparece, quando ele está subindo para o céu, né? Que ele aparece na praia,
pescadores, os apóstolos estão pegando, Jesus está ali na praia e grita para eles: vocês têm alguma coisa para comer aí no barco? Eu acho interessante porque eles respondem: não temos nada para comer aqui no barco. Respondem de jeito para Jesus: não temos nada, não tem nada para comer aqui no barco. Aí Jesus fala: então joga a rede do lado direito e vocês acharão. Aí eles pegam e jogam a rede do lado. Eles já haviam pescado a noite inteira e não havia pegado nada. Tinha pegado nada. Eles jogam a rede do lado direito do barco. A Bíblia fala que eles pegaram 150 grandes peixes a ponto do barco ir a pique. O barco quase tombava. Então João reconhece Jesus, fala: é o Senhor. Pedro pula e vai ao encontro de Jesus. E ali Jesus pede um peixe, eles assam e eles vão comer. E quando Jesus está prestes a subir para o céu, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E Pedro fala: amo, certo que amo, né? Aí ele pergunta 3 vezes: tu me amas? E Jesus dá sempre a resposta: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então nós vemos ali que Jesus se refere à igreja como sendo o seu rebanho, e Pedro, como apóstolo, os ministros como sendo apóstolos, tinham o dever de cuidar do rebanho do Senhor. Então é a terceira metáfora que Paulo usa para se referir à igreja, que é como sendo o rebanho do Senhor. O terceiro argumento de Paulo é o argumento que a própria lei diz. A própria lei ensina que quem prega, que quem trabalha deve receber o alimento. Ele diz aí do verso 8 ao verso 12. Ele diz assim: porventura falo isso como homem ou não diz também a lei? Ele está dizendo: eu não estou falando isso de mim mesmo. Eu não estou falando que o ministro deve ser sustentado pela igreja, que a igreja o ministro deve ser sustentado pela igreja por mim mesmo. Mas a própria lei de Moisés ensina que o ministro, que quem prega a palavra, deve viver da palavra. Ele diz aí no verso 9, a lei de Moisés, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi enquanto pisa o trigo. Ou seja, o boi ele era usado, para pisar, para debulhar o trigo. E alguns espertinhos, para que o boi não comesse do trigo, poderia amarrar a boca do boi para o boi não comer. Mas aí Deus vai lá na lei e escreve: vocês não devem amarrar a boca do boi enquanto o boi está pisando o trigo, porque o boi pode comer porque ele está trabalhando no trigo. Entendeu? Então Deus se preocupava ali com o boi. E Paulo vai dizer: acaso é com bois que Deus se preocupa? Não é que Deus não se preocupa com boi, mas aquele exemplo que Deus tinha dito do boi se referia ao que trabalha para Deus, ao pregador. Ele diz: acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então aquele que trabalha, ele deve fazer isso com desejo de receber a parte que lhe é devida. Assim como aquele que trabalha na obra de Deus deve esperar o seu sustento do próprio Deus, da própria obra de Deus. Aquele que trabalha no campo espera do campo o seu sustento. Esse é o argumento que Paulo está demonstrando. Ele continua: se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós os bens materiais? Muitas pessoas acreditam, que o bem material é mais valioso. Muitas pessoas têm uma dificuldade tremenda em contribuir, em fazer alguma coisa para que o reino avance, em dar, em ofertar, em dar o dízimo, porque acha que o dinheiro é mais valioso do que o conteúdo que eles ouvem na igreja, não é? Muitas pessoas consideram o que ouve aqui como sendo nada. Eu vou lá na igreja para ouvir 1 hora o pastor, o pregador falando nada. E ele ainda quer meu dinheiro. Muitas pessoas falam desse jeito, Eu vou lá para me ouvir ele falando coisa com coisa e ele ainda quer meu dinheiro. Paulo trata dessa questão dessa maneira, olha para vocês verem, olha como que Paulo trata dessa questão. Se nós, pregadores, ele diz: se nós, apóstolos, vos semeamos as coisas espirituais, se nós, apóstolos, pregamos acerca da salvação da alma, acerca de vocês serem livres do fogo do inferno, de vocês deixarem a velha vida e serem salvos da condenação eterna, será muito recolher de vós o bem material, aquilo que perece? Qual que você prefere? R$1 milhão e passar a eternidade no inferno?
ou a eternidade e poder contribuir com alguma coisa, que nem é 1 milhão, com uma coisa pequena, com o que você pode. É isso que Paulo está dizendo. Qual que vocês preferem? 1 milhão ou sustentar o pregador para que o pregador continue a ensinar? Sustentar o apóstolo para que o apóstolo continue a ensinar as coisas espirituais. Então as pessoas, elas confundem, elas não conseguem ver a diferença entre o espiritual e o material. E consideram que o espiritual como sendo de mais inferior do que o material. Eu não gosto de ir na igreja por causa que na igreja é só dinheiro, né? Na igreja as pessoas só querem saber de dinheiro. Mas na verdade não é assim que funciona. Na verdade o espiritual ele é superior, ele é principal, ele é maior do que o material. Ele continua, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Ele vai dizer que outras pessoas participavam desse direito sobre eles, que outras pessoas despojavam as igrejas, que outras pessoas recebiam a paga da igreja. Ele vai dizer, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Porque havia gente na igreja de Corinto que estavam recebendo o sustento da igreja. Havia pessoas na igreja de Corinto que estavam sendo sustentadas. E Paulo fala, se outras pessoas recebem esse sustento de vocês, nós, eu e Barnabé, não temos maior direito do que eles, porque fomos nós que fundamos a igreja, vocês são fruto do meu apostolado. Para falar, nós temos mais direito, só que, verso 12 ainda, entretanto, não usamos desse direito. Paulo fala que ele e Barnabé tinham mais direito de ser sustentado pela igreja, só que ele não usava desse direito. Por que ele não usava? Ele diz, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Paulo diz que ele tinha o direito de ser sustentado pela igreja, mas ele não usava desse direito para não causar qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo, a pregação do evangelho. Então aqui nós vemos, né, que ele tinha tinha direito de deixar de trabalhar, tinha direito de comer, tinha direito de ter uma esposa, tinha direito de ser sustentado pela igreja. Eles tinham muitos direitos, só que eles abriam mão dos seus direitos, da sua liberdade por amor ao evangelho. É a mesma coisa que ele pede para os irmãos no capítulo 8. Abre mão, em certas ocasiões é necessário que o irmão abra mão da sua liberdade por amor ao próximo. Nós podemos deixar de fazer muitas coisas que nos é lícito fazer por amor ao próximo. Muitas coisas que não são pecados, mas nós podemos deixar de fazer para não levar o outro a pecar. Para não levar o outro a pecar. Então esse é o argumento que Paulo usa, né? Ele usa a própria lei para demonstrar que ele tinha vários direitos. O quarto argumento que Paulo usa é o exemplo do próprio templo. Paulo ele vai dar o templo de Jerusalém como exemplo, está no verso 13. Ou não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu próprio sustento? Nós vemos lá que em Israel Deus separou a tribo dos levitas, de onde que vinham os sacerdotes. Os levitas, eles serviam o templo. Os levitas, eles não tinham herança no meio do povo. O Senhor era a herança deles. Então os levitas, eles viviam daquilo que era levado para o templo. Então as ofertas, as oferendas que eram levadas para o templo, ali os levitas tinham uma parte de onde que eles se alimentavam, de onde que eles alimentavam a sua família. O sacerdote, da mesma maneira que servia o altar, ele se alimentava daquele sacrifício, daquela carne que era cozida ali, eles comiam daquela carne. Então Paulo ele usa o argumento do templo para defender esse direito que os ministros tinham de ser alimentados pela igreja, de ser supridos pela igreja, de ser sustentados pela igreja. Então esse é o quarto argumento. Todos aqueles que servem ao templo, eles têm o direito de se alimentar do templo, né? Aqueles que servem, aqueles que fazem a obra devem se alimentar da obra. E ele finaliza essa sequência de 5 argumentos com a própria ordem do Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que ordenou isso. Ele diz aí no verso 14, assim ordenou também o Senhor, que os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho.
Então aqui não tem nem para onde ir mais. O próprio Senhor Jesus ordenou. E aqui possivelmente ele está se referindo à ordem que Jesus dá lá em Lucas, no capítulo 10, quando ele está mandando os 70, quando ele envia os 70 para pregar, ele diz: entre numa casa e comer de tudo que tem lá e ficar lá até que vocês vão para outro lugar, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então provavelmente ele está dizendo isso. Paulo está se referindo a essa lei, essa ordem do Senhor que diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então esses são os 5 argumentos que Paulo mostra para provar os direitos. Então nós vemos aqui, que Paulo ele tinha vários direitos, mas ele abria mão desses direitos por amor ao Evangelho. Ou seja, o Evangelho para Paulo era mais importante do que sustentar. E ele diz que ele sofria, ele trabalhava, ele suportava tudo para não causar qualquer obstáculo ao Evangelho. Então nós vemos aqui um homem que amava a palavra de Deus, um homem que amava o Evangelho, um homem que amava o caminho de salvação. E aqui nós vemos um exemplo para a nossa vida. Paulo ele é um exemplo para nós. Paulo ele amava o Evangelho. Paulo ele fazia de qualquer coisa para que o Evangelho fosse pregado, porque ele sabia que o Evangelho era a forma do homem ser salvo. Ele abriu mão dos seus direitos, ele abriu mão do direito de casar, porque ele não era casado, ele abriu mão do direito de parar de trabalhar, porque ele trabalhava. Nós sabemos que ele fazia tenda. Nós vemos que em Atos diz, quando ele foi para uma cidade, que ele encontrou a Priscila e Áquila, os dois, eles moraram ali porque tinham o mesmo ofício. O ofício de Priscila e Áquila era fazedores de tenda. Paulo tinha o mesmo ofício, Paulo trabalhava fazendo tenda. Por que Paulo trabalhava? Porque Paulo não queria causar qualquer embaraço ao Evangelho. Paulo trabalhava com as suas próprias mãos, sofrendo fadigas para que ele pudesse ter o seu sustento e não buscar esse sustento da igreja. Para que não venha a causar qualquer tropeço ao Evangelho. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, que Paulo ele amava o Evangelho, que ele abria mão dos seus direitos por amor. E nós vemos também que ele ensina, ele prega e ele vive o que ele ensina. Algo importantíssimo da vida cristã é isso. Nós não podemos ensinar, aprender algo e não viver. Quando nós dizemos que somos cristãos, as pessoas querem ver Cristo nelas. As pessoas querem ver Cristo em você. Então você precisa se parecer com Cristo. E a pessoa que ouve e não pratica, ela não se parece com Cristo. Ela é uma pessoa blasfema, ela é uma pessoa profana. Nós vemos que Paulo ele ensina esse princípio de abrir mão da liberdade por amor no capítulo 8. E no capítulo 9 ele abre mão da liberdade por amor do Evangelho, do próprio Evangelho. Então nós vemos que esse princípio ele é importantíssimo. O segundo princípio nós vemos aqui é o amor de Paulo para com o Evangelho. Suporto fadigas, faço de tudo para não causar qualquer obstáculo, a fim de ser cooperador com o Evangelho. Porque Paulo sabia que é através do Evangelho que as pessoas seriam salvas. Ele não fazia nada que viesse poder causar qualquer embaraço, obstáculo à pregação do Evangelho. E por fim, a última coisa que nós aprendemos aqui é acerca da provisão de Deus. A última coisa que nós aprendemos aqui é que Cristo ele provê. Deus ele manda os ministros, ele separa os ministros para a sua obra, ele separa os ministros para fazer a sua obra, ele prepara meios para que os ministros sejam sustentados. A sua própria obra é para sustentar os seus ministros. Então esse texto ele nos mostra o cuidado e a provisão de Deus para com o seu povo. Então nós devemos confiar em Deus e esperar em Deus, assim como nós lemos em Hebreus que o Senhor é o nosso auxílio. Amém? No estudo que vem nós vamos ver do verso 15 em diante, Paulo ele vai mostrar que ele abre mão desse direito, ele vai demonstrar que ele tem direito, mas ele abre mão desse direito por amor ao Evangelho. Amém? Vamos orar?
Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos no Seu nome, ouvirmos a Sua palavra e sermos transformados por ela. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos todos reunidos como um só homem. Muito obrigado pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Muito obrigado pelos Seus ensinamentos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te peço e eu te agradeço desde já em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra, ó Deus, possa penetrar nos nossos corações, que nós possamos compreender e aprender cada vez mais acerca da sua obra, acerca da sua provisão, acerca da sua bondade. Eu te peço e te agradeço desde já em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.